Olá, tudo bem? Vamos iniciar a aula 3 de revisão de Química para a terceira série A e B. Então, hoje a gente vai estudar as cadeias carbônicas em relação à montagem de cadeias, simplificação de cadeias, a determinação da fórmula molecular e classificação dos carbonos. Então, vamos iniciar aqui com a montagem de cadeias carbônicas. Para a gente iniciar a montagem de uma cadeia carbônica, vou começar aqui com uma estrutura bem simples, né, composta por apenas um carbono na estrutura. Nós vamos escrever o carbono e a gente sempre tem que representar as 4 ligações. Digamos que nesse caso as 4 ligações sejam ligações simples. Na química orgânica, a gente convenciona que se eu não tenho nenhum outro elemento diferente de carbono e hidrogênio, eu preciso então completar agora a minha cadeia com hidrogênios, tantos quantos forem necessários. Então, nesse caso, o hidrogênio, lembrando ali que a gente estudou os elementos organógenos, né? Sendo que o carbono ele estabelece 4 ligações, o hidrogênio 1, o oxigênio 2 e o nitrogênio 3. Então, o hidrogênio, como ele faz uma ligação, ele vai sempre estar nas extremidades. Então, a gente completa com hidrogênios. Então, nesse caso, de um carbono, ficaria assim a cadeia. Vamos ver agora se a gente tivesse 2 carbonos presentes na cadeia com apenas ligações simples. Eu vou unir um carbono ao outro e o que a gente tem que fazer? Sempre completar as 4 ligações do carbono. Vou colocar aqui numa corzinha diferente, só para a gente ver que esse carbono da direita, então, agora com a ligação em preto mais as ligações em azul, ficou com 4 ligações. E o carbono da esquerda, com a ligação preta mais as 3 verde, ficou também com 4 ligações. E aí, precisamos completar com hidrogênios. Completar com hidrogênios. Vamos fazer mais uma cadeia aqui, com 3 carbonos. Então, a gente vai colocar um carbono do lado do outro. E agora, vamos completar. Carbono aqui da direita precisa de 4 ligações. Vou completar com hidrogênios, as demais, as 3 que faltam. Carbono central só faltam mais 2 ligações. Vou completar com hidrogênios. E o carbono da esquerda faltam 3 ligações. Vou completar com os 3 hidrogênios. Vou fazer mais uma aqui para os senhores. Uma cadeia com 4 carbonos. Vou fazer ela um pouquinho diferente aqui. 4 carbonos. Mesma coisa, vamos agora completar com hidrogênios. Carbono aqui da direita precisa de mais 3 ligações para ficar com 4. Completamos com hidrogênios. Carbono central ele já tem 3 ligações, falta só mais uma para completar um hidrogênio. Esse carbono embaixo aqui, ele precisa de mais 3 ligações para completarmos com hidrogênio. Carbono da esquerda tem uma, precisa de mais 3, completamos com hidrogênio. E por último, vou fazer mais uma aqui com 5 carbonos, para depois a gente continuar. Vou fazer um pouquinho diferente também, essa cadeia.
Ok, o carbono central ele já tem 4 ligações. Vamos para os demais carbonos, né? Então, vamos verificar aqui que o carbono da direita precisa de 3 ligações, sendo completadas com os hidrogênios. O carbono na parte inferior precisa de 3 ligações, completamos com o hidrogênio. O carbono superior precisa de 3 ligações, completamos com o hidrogênio. E o carbono da esquerda também precisa de mais 3 ligações. Completamos com o hidrogênio, aqui está a nossa cadeia. Então, a gente está vendo aqui, né, que a gente sempre tem que procurar demonstrar as 4 ligações do carbono. Nosso próximo item aqui a ser estudado é a simplificação das cadeias, né? Então, vejam que essa última cadeia, principalmente aqui, ela ficou aqui ela está representada, né, sua fórmula estrutural. Eu chamo ela de completa para a gente saber que eu tenho que representar todos os elementos e todas as ligações ali. Ela é a nossa fórmula estrutural. Essa fórmula, ela pode ser simplificada. Vamos começar ali com os mais simples, na simplificação. Se bem que essa aqui com o carbono, a única simplificação que a gente poderia fazer aqui, ela resultaria na sua própria fórmula molecular, né? Então, a sequência que a gente vai sempre representar a fórmula molecular seria a sequência aqui do Shon. Então, seguindo essa sequência, eu primeiro represento aqui para a fórmula molecular, então, dessa fórmula estrutural contendo um carbono, né? Fórmula molecular aqui, eu começo com C, depois o H. Então, C eu tenho 1. Quando eu tenho 1, eu não preciso dizer que aqui eu tenho 1, né? Então, subentendemos que ali tem 1. E quantos hidrogênios tem na fórmula? Tem 4 hidrogênios. Então, essa seria a fórmula molecular. Vamos aproveitar aqui e calcular já a massa molar também. Então, a massa molar dessa substância. Para a gente calcular a massa molar, a gente calcula individualmente. Como eu tenho 4 hidrogênios, são 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, igual a 4. Como eu tenho um carbono, 1 vezes 12, que é a massa do carbono. Então, 12 mais 4 dá 16 gramas por mol, é a massa do CH4. Vamos para aqui a estrutura com 2 carbonos, né? Também, uma forma de simplificar, a gente, em vez de escrever todos os hidrogênios ao redor, nós poderíamos escrever, então, aqui a simplificação da estrutura, da cadeia. A gente poderia escrever os 3 hidrogênios compactados, ligados ao carbono. Esse carbono está ligado a um outro carbono com mais 3 hidrogênios. Para a gente representar a fórmula molecular, também vamos seguir a sequência ali dos elementos organógenos, que é o nosso Shon. Então, nós temos agora 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, a fórmula molecular seria C2H6. Vamos aproveitar também e calcular a massa molar. Mesmo jeito de calcular, né? Eu tenho aqui 6 hidrogênios vezes 1, que é a massa, dá 6. Eu tenho aqui 2 carbonos vezes 12, que é a massa, dá 24. Então, vamos somar 24 mais 6, a massa molar seria 30 gramas por mol. Agora,
vamos passar para essa estrutura com 3 carbonos. Simplificação dela. Nós temos agora mais uma possibilidade de simplificação. Além daquela simplificação que eu posso começar aqui escrevendo, então deixa eu colocar aqui. Simplificação. Começo com os 3 hidrogênios da esquerda ligados ao carbono, que está ligado a um carbono que possui 2 hidrogênios, que está ligado a outro carbono que possui 3 hidrogênios. Uma forma de simplificação, ou a gente pode simplificar melhor ainda. Então, podemos simplificar dessa forma. Simplesmente assim. Essa forma significa o quê? Que todo vértice e extremidade ele tem um carbono. Então, é como se eu estivesse escrevendo a minha estrutura dessa forma aqui. Um carbono ligado a outro carbono ligado a outro carbono. E aí, normalmente, eu completo as ligações com hidrogênio. Então, também temos essa forma de representar ela simplificada. A fórmula molecular dessa substância. Ela agora é composta por 3 carbonos e 8 hidrogênios. Massa molar, vou deixar para os senhores calcular. 4 carbonos. Vamos ver esta fórmula aqui, como é que a gente pode simplificar. Então, a simplificação. Então, vejam que uma forma muito simples de simplificarmos, né? Um pouco redundante, mas seria, como nós temos 3 carbonos ali ligados, tenho 3 carbonos, e no carbono central eu tenho mais um carbono ligado. O que está significando essa fórmula estrutural aqui? Que eu tenho um carbono, 2, 3 na estrutura, e aquele carbono que está aqui embaixo, estou representando ele aqui. E nós subentendemos que aqui nós temos aqueles hidrogênios ligados. Essa é uma forma padrão de representar, de simplificar cadeias. Fórmula molecular. Fórmula molecular, nós temos agora 4 carbonos na cadeia. E hidrogênios, 3, 6, 9, 10 hidrogênios. 10 hidrogênios. Massa molar, 4 carbonos nós temos. Então, nós vamos fazer 12, que é a massa molar, vezes 4 carbonos, dá 48, mais 10, né? Porque é 1, a massa molar do hidrogênio é 1 vezes 10, é 10. Então, a massa molar para essa estrutura é 58 gramas mol. E essa última aqui, vamos ver como é que fica a simplificação. Então, nós temos aquele carbono central. Temos um carbono central. Um carbono ao lado do outro, né? 3 carbonos. E temos um carbono para a parte superior e um carbono para a parte inferior. Poderíamos simplificar também dessa forma. Vamos verificar onde estão os carbonos aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Então, a nossa
fórmula molecular aqui. Seria, temos nessa cadeia 5 carbonos e 12 hidrogênios. Massa molar, vou deixar também para os senhores calcularem. Vou apresentar mais uma fórmula aqui com uma ligação dupla, para a gente demonstrar ali como que a gente simplificaria essa cadeia. Então, esse carbono da direita, eu preciso de 2 ligações para ele. Vou completar com hidrogênios. Esse outro carbono precisa de mais uma ligação, mais um hidrogênio. O próximo carbono precisa de mais uma ligação, mais um hidrogênio. Esse último carbono da esquerda precisa de mais 13 ligações, para ficar com 4, mais 3 hidrogênios. E o carbono aqui de baixo, ele precisa de mais 3 ligações, 3 hidrogênios. Aqui está a nossa fórmula estrutural. Vamos simplificar ela. Então, nós temos ali uma sequência de 4 carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que vejam que nessa posição aqui, agora a gente tem uma ligação dupla. Então, agora eu vou representar também aqui uma ligação dupla. Eu vou fazer melhor essa fórmula aqui. Assim. Ou, tanto faz, né? Os senhores podem representar aqui também. Só que eu preciso representar a dupla. O que faltou aqui? Da esquerda para a direita, no carbono 2, que seria esse aqui, se eu contasse da esquerda para a direita, eu tenho aqui um carbono ligado ali naquele carbono 2. Então, eu preciso, aqui na fórmula simplificada, representar também mais um carbono ali. Vamos contar se deu certo, né? Essa cadeia ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Fechou. Então, essa seria a nossa fórmula simplificada. Nossa fórmula molecular tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e hidrogênios, 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Ok, então agora vamos passar para a classificação dos carbonos, né? A classificação dos carbonos, ela leva em conta a quantidade de carbonos, com quantos carbonos o carbono que eu estou analisando está ligado. Vamos começar aqui com essa estrutura que contém um carbono. Esse um carbono que contém aqui, ele está ligado a algum outro carbono? Ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, como ele não está ligado a nenhum outro carbono, então, na verdade, ele não recebe classificação. Não recebe classificação se a gente seguir a regra. Vamos para essa estrutura 2. Eu vou numerar os carbonos para a gente saber com qual deles a gente está se referindo. Eu vou dizer que esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. O meu carbono 1, ele está ligado a quantos outros carbonos? A apenas um outro
um outro carbono. Dessa forma, se ele está ligado a apenas um outro carbono, ele é classificado como um carbono primário. Vou representar dessa forma aqui, ó, primário. O meu carbono 2, ele está ligado a quantos carbonos? Também a apenas um outro carbono. Dessa forma, ele também é um carbono primário. Nessa outra estrutura com 3 carbonos, vamos numerar os carbonos aqui também. O nosso carbono 1, ele está ligado a quantos outros carbonos? Tanto o carbono 1 quanto o carbono 3, eles estão ligados a apenas um outro carbono. O carbono 1 ele está ligado ao carbono 2 e o carbono 3 também está ligado ao carbono 2. Então, eles são carbonos primários. O carbono 2 ele está ligado agora ao carbono 1. Então, ele está ligado ao carbono 1 e ao carbono 3. Dessa forma, ele está ligado a 2 outros carbonos. Quando ele está ligado a dois outros carbonos, eu classifico ele como secundário. Vou representar também aqui por um número, secundário. Vamos para a próxima, com 4 carbonos. Vou dar números também para a gente não se perder nos carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4. Podemos visualizar aqui agora quais são nossos carbonos primários. São aqueles que estão ligados a apenas um outro carbono. Então, a gente identifica aqui como primário quais? O carbono 1, o carbono 3 e o carbono 4. Nós temos que analisar apenas a ligação entre outros carbonos. Se tiverem outros elementos presentes, a classificação não serve, né? Serve apenas para a gente analisar a ligação entre carbonos, né? E sobrou aqui o nosso carbono 2. Carbono 2, ele está ligado a quantos outros carbonos? Ele está ligado ao carbono 1, ao carbono 3 e ao carbono 4. Então, ele está ligado a 3 outros carbonos, né? Então, ele está ligado a 3 outros carbonos. Dessa forma, ele é um carbono terciário, classificado como carbono terciário. Nessa próxima estrutura, vamos também atribuir numeração para os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Já de cara, vamos verificar aqui se a gente tem carbonos primários. Nós temos, então, o carbono 1, o carbono 3, o carbono 4 e o nosso carbono 5 como primários, porque cada um deles está ligado a apenas um outro carbono, que nesse caso é o carbono 2. E o carbono 2? A quantos outros carbonos ele está ligado? Ele está ligado a 4 outros carbonos, que seria o 1, o 3, o 5 e o 4. Então, dessa forma, ele é classificado como carbono quaternário. E agora, por último, essa nossa estrutura aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos também numerar os carbonos para a gente não se perder aqui. Ok. Podemos visualizar algum carbono primário na estrutura? Visualizamos então que nós temos o carbono 1, que é primário, o carbono 4 e o carbono 5. O carbono 1 está ligado apenas ao carbono 2, o carbono 4 está ligado apenas ao carbono 3 e o carbono 5 está ligado apenas ao carbono 2.
Secundário. Nós temos algum carbono secundário aqui na estrutura? Temos o carbono 3, porque ele está ligado ao carbono 2 e carbono 4. Ele está ligado a 2 outros carbonos, então ele é classificado como secundário. Temos algum carbono terciário aqui na estrutura? Sobrou para nós aqui o carbono 2, né? O carbono 2 ele está ligado a outros 3 carbonos, né? Ele está ligado ao carbono 1, carbono 3 e carbono 5. Então, ele está ligado a outros 3 carbonos. Dessa forma, o carbono 2 ele é um carbono terciário. Então, vamos fazer um exercício. Para a gente finalizar aqui o vídeo. Então, a partir dessa fórmula aqui, a partir dessa fórmula estrutural, vamos simplificar essa estrutura. Então, nós vamos simplificar, que eu vou fazer diferente. Simplificar. Nós vamos determinar a fórmula molecular e classificar todos os carbonos da cadeia. Todos os carbonos da cadeia. Então, vamos aqui começar com a simplificação dela. Primeiro, eu já vou colocar a numeração desses carbonos para a gente não se perder, né? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho no total 8 carbonos, né? Então, nós temos uma sequência de 5 carbonos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Lá no meu carbono 1, eu preciso representar a ligação tripla agora. 1, 2, 3, 4, 5. No meu carbono 3, eu tenho um carbono superior, que é o C8, e um carbono inferior, que é o C6. Então, 1, 2, 3. Aqui eu tenho um carbono, que é o C8, e mais um carbono, que é o C6. C6. Aí. E no carbono 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho ligado também o carbono 7. Então, aqui estaria a minha estrutura simplificada. Vamos só verificar bem certinho aqui se a gente colocou todos os carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, carbono 6, 7 e o 8. Fechou. A fórmula molecular, né? Então, nós vamos seguir aquela sequência dos elementos organógenos, que é o Shom. Quantos carbonos a gente tem no total? Nós temos, então, 8 carbonos no total. Depois, nós temos hidrogênios. Vamos fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hidrogênios. Vamos contar novamente para ver se a gente fez certo. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em princípio, são 15 carbonos. Ok. Olha só. Aqui não tem esse carbono, porque esse carbono aqui, ele agora, quando eu coloquei a tripla, ele já
conseguiu as 4 ligações. Então, na verdade, são 14 carbonos. Ok. Vamos classificar todos os carbonos, né? Classificar todos os carbonos. Carbonos primários. Quais carbonos primários eu tenho aqui na fórmula? O meu carbono 1, ele é primário. O meu carbono 5 é primário. Carbono 6 e carbono 7 são primários, porque eles estão ligados a apenas um outro carbono. Carbonos secundários. Vamos ver se a gente tem algum secundário. O meu carbono 2, ele está ligado ao carbono 1 e carbono 3. O carbono 3 não é secundário, carbono 4 também não. Aqui no primário, nós temos também o carbono 8, né? Carbono 8 é primário, então, carbono 1, 5, 6, 7, 8 são primários. Meu secundário, temos o carbono 2. Terciário, temos algum? Terciário, o C3 não é terciário, o C4 ele é terciário, porque ele está ligado ao C3, C5 e C7. Quaternário, depois a gente confere no final. Quaternário, o meu C3. C3, ele está ligado ao carbono 2, 6, 4 e 8. Então, ele é um carbono quaternário. Vamos ver se estão todos aqui. C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8. Fechou, então. Então, terminamos aqui. Até o próximo vídeo.